Estamos vendo aqui o sangradouro do açude. Como a gente vê, é uma parede de pedra e caliça, cal no caso, já que ele foi feito, o açude foi feito há mais de 60 anos. Na época o cimento era importado, não existia o cimento, fabricação de cimento no Brasil. Então pedras e cal, caliça, como se diz aqui. Então foi feita essa parede de pedras para evitar que a água corrente do açude, que passava por aqui, quando o açude transbordava, arrancasse o terreno, corroesse a água corrente, e a água então ia embora. A água do açude, não se acumulava água no açude, porque a água ia comendo o terreno, criando aquela calha, e a água então vazava por aqui e ia embora. Então foi feita a parede assim. E nós estamos, portanto, chegando no açude. Aí está a parede, como a gente disse, construída há mais de 60 anos, para se armazenar água da chuva durante o período das chuvas, nessa área do semiárido, e assim disponibilizar de água doce no verão. Naquele tempo, há 60 anos atrás, chovia no mínimo 6 meses por ano. E hoje chove no máximo durante 120 dias. Houve uma mudança sim. Se a gente disser que houve uma mudança também no volume de chuva, não é exagero. Então aproveitava-se um riacho desse aí, fazia-se uma parede de terra, como a gente está vendo aí, por isso é açude. E a barragem é diferente, porque a barragem, a parede é de cimento, no caso de pedra e caliça naquela época. E só se faz parede de barragem no lugar onde tem lajedos, nas duas margens do riacho, para fazer a amarração. E aqui não tem, porque aqui é argila. Não poderia se fazer uma barragem, uma parede de alvenaria ou de caliça com pedra e cal, não se sustentaria. Mas a parede de terra sim. Então é um açude por conta da parede de terra, e é barragem. Se fosse uma parede de cimento e pedras. Então a gente vê o açude, e ao redor do açude não nasce plantas verdes. Então nós viajamos, andamos mais de 80 metros, desde o sangradouro do açude, na ponta da parede, até aqui. Como esse ano sangrou, esse açude sangrou, porque choveu muito nessa área, significa dizer que por onde nós andamos aí, nessa área, tudo isso aí era água armazenada. A quantidade de água que desapareceu. Aí como é que essa água desapareceu? Desapareceu por vários fatores naturais e até, vamos dizer, potencializados com a nova situação climática, como é o caso do vento seco que passa aí. A gente está vendo aí as ondas na superfície da água, que é o vento soprando, tirando água daí. Então o vento está tirando água, o vento é seco e se recompõe ao passar sobre essa represa. O fato do terreno seco ao redor, está totalmente seco, tudo isso aí vai arrastando água da represa, porque a gente sabe que a represa, água, 1 litro de água pesa 1 quilo, então a massa de água vai forçando a fuga no terreno seco e ao mesmo tempo para baixo, por conta da mesma pressão do peso da água. A gente está escutando um sapo reclamando, provavelmente porque uma cobra
Pegou ele. Daí tá reclamando porque é a cobra. Tem uma cobra aí que agarrou o sapo e lá vem pra beira d'água, porque a gente sabe que na beira d'água tem sapo. Calou-se. Provavelmente ela, quando viu a gente, soltou o sapo foi embora. Foi para dentro da água e ela, que não é aquática, fugiu. E a gente vê aqui nas margens do açude, onde teve água represada. Nós estamos aqui vendo onde a água foi represada por conta do junco que existe aqui, porque é planta aquática. Aí está morrendo porque a água fugiu, não está mais aqui. A represa se afastou daqui da área. E a gente vê que a maioria do gado é um animal magro. Vem para a beira d'água do açude porque aqui ele encontra alguma planta verde. Enquanto que a gente vê lá do outro lado, por toda a área ao redor, todas as plantas cinzentas, secas, sem folhas, porque não tem água no solo para ela captar por intermédio das raízes e se alimentar com água. Então essas plantas não estão recebendo água. Algumas plantas têm uma característica de captar água durante as chuvas, armazenar no seu corpo e assim permanecer verde. No é o caso dos cactos, que a gente está vendo lá na frente. Mas até os cactos estão sofrendo agora com a nova situação, porque a perda de água que sai por intermédio dos elementos climáticos degradados é extraordinária e as plantas não foram criadas. Bom, a gente consegue dizer com muita segurança que a planta escolhe o lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Então essas plantas que estão aí, que a origem é de provavelmente mais de 1 milhão de anos, algumas, outras surgiram depois que isso aqui sofreu uma transformação com muita água das chuvas, para as quais as plantas não estavam adaptadas, há cerca de 10 ou 12 mil anos, vem de lá. Mas aí elas se adaptaram a essa situação, escolheram o lugar para nascer e viver de acordo com essa situação. E à medida que o tempo vai passando, a situação climática está sendo alterada por conta da presença do homem. A gente sabe que o homem tem 80% de cumplicidade do que hoje se chama aquecimento global. Ou seja, foi a ação do homem. E a gente está vendo aqui. Então aquela mata que a gente está vendo ali, embora não seja uma vegetação nativa, nos valores que existiram aí, porque a gente sabe que ali existiu pelo menos 700 elementos, espécies de vegetais, a nível de árvore, arbustos e relva. Alguns desses elementos ainda estão aí, pelo menos 40% naquela mata, porque ela foi deixada há muitos anos. Embora tudo isso ali já tinha sido área aberta, campo de pastagem do gado, campo de lavoura, a maioria das plantas conseguiram se reproduzir, restaurando grande parte da vegetação que existia, a vegetação nativa. E hoje a gente vê que todas essas plantas estão sofrendo as consequências da mudança climática, principalmente a fuga da água do seu corpo e a fuga da água do solo. Então essas plantas não estão conseguindo alcançar água no chão por intermédio de suas raízes. Então não tem como ela tirar água do chão se a água não existe. Algumas plantas certamente que estão mais próximas da água, aqui da represa, elas conseguem se estender até chegar no chão úmido pelo acúmulo da represa de água. Mas outras não. Algumas plantas, como a gente sabe, o caso do umbuzeiro, que ele consegue armazenar muita água no corpo
na época das chuvas e pode assim permanecer verde, enfolhado com folhas verdes, mesmo em pleno verão seco, que é exatamente o momento que ele se reproduz. A maioria das plantas se reproduzem, as plantas nativas de árvore e arbusto, mesmo imediatamente ou após as últimas chuvas, com a água que ele acumulou no corpo, que a planta acumulou no corpo. E a gente vê aqui ao redor dessa represa, não se vê nenhuma árvore, nenhum arbusto, nenhuma planta que possa ser considerada árvore ou arbusto, mas tão somente plantas aquáticas que conseguem viver dentro d'água, porque a aquática é o seu mundo. E a gente vê a danação de gado aí, todo ele, o gado que existe nessa área, veio para aqui, porque vai beber água e pode conseguir alguma planta verde para se alimentar, porque planta seca não alimenta ninguém. A planta seca já está morta. A gente vê aqui até uma espécie de capim que conseguiu se reproduzir aqui na beira d'água. E se ele for uma planta aquática, vai morrer, por conta de que a água está recuando, a represa secando. Mas se não for planta aquática, ele vai se dar bem aqui nessa umidade, porque o chão aqui ao redor da represa tem bastante umidade suficiente para alimentar as plantas. Então nós estamos no horário, como a gente disse, de o gado vir beber água e aproveita e come alguma coisa, alguma planta verde que nasce aqui, às margens da represa. Aqui o homem tirou as escamas do peixe que pegou aqui. Imagina alguém dizer, tem peixe aí? Provavelmente muito pouco. Embora esse açude tenha permanecido com água durante o ano de 2023, e quando a chuva de 2004 chegou, ele tinha ainda uma certa quantidade de água. E se tinha água, tinha algum, embora não seja uma água boa, porque na medida que a água vai evaporando, vai fugindo da represa, ela vai ficando grossa, vai perdendo o oxigênio, porque não se movimenta, é água parada. Ela vai se transformando num ambiente inóspito para os seres como o peixe, sapo. E mesmo assim deve ter ficado alguma semente de peixe de 2023 que conseguiu chegar a 2024. E com as chuvas o açude encheu, sangrou, permitindo uma qualidade de água para que o peixe pudesse se reproduzir. E existiu sim, então, em 2024, peixe que certamente foi pescado pelo homem dessa área, que encontra nesses açudes alguma forma de sobrevivência com o peixe, alimentando-se do peixe. Então, no momento, é provável que não tenha peixe nessa mesma quantidade que existiu aqui quando o açude encheu lá pelo mês de maio de 2024. Porque o homem foi tirando o peixe e o peixe não tinha peixe. E aí não existia como se reproduzir, porque não existia o peixe na quantidade certa para se reproduzir. O gado está saindo daqui, desistiu, está caminhando, porque certamente ele já bebeu água. E vai procurar comer alimentos que são plantas verdes. Como a gente disse, só existe verde a algaroba e o juazeiro nesse momento. E mesmo tendo folhas com os galhos baixos, não alimenta, o gado não se alimenta dessas folhas. Porque a gente disse em outro vídeo, porque é que o gado ele vai buscar o seu alimento
com alguns sentidos físicos do seu corpo, como olfato, paladar, e não tem a planta verde, e é mesmo essa planta verde que tem aí, que consegue se manter verde durante esse período seco, e o boi está procurando ali, na realidade é a vagem da algaroba, e não as folhas. Então ele não se alimenta das folhas dessas plantas, da algaroba, por exemplo, e do juazeiro. Embora existam os animais que se beneficiam com as folhas da algaroba e com as folhas do juazeiro como alimento, mas não o gado bovino. Então o homem já deveria saber que essa vegetação rasteira, que a gente chama de gramíneas, relva, ela seca, porque ela tem vida curta de no máximo 180 dias. Mesmo chovendo, com solo úmido ela morre, porque a vida é curta. E aí não tem alimento para o gado. E então, se o homem sabe que tem plantas a nível de árvore e arbustos que consegue se manter viva, verde, enfolhada, durante o verão, deveria investir em plantas a nível de árvore e arbusto, cujas folhas são alimento do gado bovino, para que se criar gado bovino aqui. E existe sim plantas nativas em outras áreas do Nordeste, até do semiárido nordestino, chamada de sabiá ou sanção, que são árvores de grande porte, que se mantêm vivas, verdes, durante o verão seco, porque são leguminosas, que colhem o nutriente do ar, que é o principal nutriente das plantas, colhe o nitrogênio do ar, que é o principal nutriente das plantas, e se mantém viva, e é uma excelente forrageira para o gado. Então o homem deveria investir num tipo de árvore e arbusto que serve de alimentação para o seu gado bovino. Quanto ao caprino, o bode, a cabra, ele se alimenta de folha, de qualquer tipo de folha verde que a gente conhece aqui, e come até o cardeiro vivo, com espinho e tudo. Mas não se cria o caprino aqui assim, porque é um animal de pequeno porte. E a gente sabe que enquanto uma vaca pode dar 10 litros de leite, uma cabra dá 2. Enquanto uma vaca pode ter 400 kg de massa orgânica, carne para o açougue, a cabra tem 40. Talvez seja um problema, um pensamento do homem no que ele pode produzir em termos de recurso, de dinheiro, na criação de gado bovino ou gado caprino. Já no sertão, e não é aqui é o agreste, o homem cria gado. A maioria do gado do sertão é o caprino, que ele cria até nas caatingas do sertão, quando não tem o que o gado comer, não tem planta verde, nem na época das chuvas, já que na caatinga tem no máximo 20 espécies de plantas, predominantemente cactos espinhosos. Aqui nós só temos o cardeiro e o facheiro. Então o cardeiro aqui é dado como alimento, embora não alimente suficiente um animal de grande porte, como é o bovino.